Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia. Graças a Deus, graças a Deus. Escuta, preste atenção no tema do programa de hoje. Transforme os seus problemas em oportunidade. Quando nós entendemos que a nossa vida ela é feita de desafios diários, nós vamos compreender que nascemos para evoluir. E a nossa evolução é a nossa superação. Aí eu te pergunto, como que você vai se superar se você não tiver os desafios diários? Como haverá uma superação sem os desafios? Eu faço um paralelo a um atleta. Como que um atleta poderá chegar ao topo se ele não competir? Eu não estou falando que na nossa vida temos que competir com os outros. A competição que nós temos que ter diariamente é conosco mesmo. Eu tenho que competir comigo o ontem. Eu tenho que vencer o Júlio de ontem. Eu tenho que vencer o Júlio de ontem. Eu tenho que me superar. E estas superações, como acontece com os atletas em competição, vem quando eu treino, quando eu me exercito. Se eu tenho preguiça de me exercitar, como que eu vou exigir ser um campeão? Como que eu vou exigir do mundo, do meu treinador, que eu chegue ao topo? Se o treinador está ali todos os dias me estimulando a aprender e eu digo, depois, mais tarde, não quero não. O treinador que nós temos é Deus. Deus está dando para nós oportunidade de nos exercitarmos pelos desafios diários. Agora, se eu me pego reclamando, para mim a vida é uma droga, nada dá certo, não vai para frente. Que problema, e reclamando dos problemas, adianta reclamar? Reclamação não traz solução. Não traz solução. O tempo que eu gasto reclamando é o tempo que eu tenho para agir. É o tempo que eu tenho para agir. Reclamar de quê? Está difícil, não vai dar certo. Poxa, trabalhar contra. Nós dissemos na segunda-feira, o programa de segunda, dizendo, poxa, não seja você o obsessor da sua vida. Para de ficar dizendo que não vai dar certo e começa a transformar os seus problemas em oportunidade. Quem nos vai falar desse tema é um amigo que eu posso dizer que eu o admiro muito pelo seu empenho em ajudar o próximo e, com isso, aprender também. Estou falando do meu amigo espiritual, do nosso amigo espiritual, Juan Domingues. Ele vai trazer esse tema para nós, mas vamos fazer a nossa prece para que a nossa cabeça possa absorver daquilo que a vida tem a nos ensinar. Rezar, orar, é para que a nossa cabeça seja capaz de assimilar toda essa riqueza que é viver. Fazer prece não é simplesmente, Deus, manda para mim chuva de dinheiro, Deus, manda para mim saúde. Não, é fazer, Deus, me dá inteligência para eu buscar as oportunidades que existem na vida. Como fez Salomão. Vamos pedir a Deus o quê? O que você pode pedir a Deus? Sabedoria, ser sábio. E o sábio não fica perdendo tempo em reclamar. Hoje vai ser um dia difícil, hoje vai ser um dia maravilhoso, cheio de oportunidades. Mas Júlio, eu tenho um monte de problema, e quem não tem? Tenha certeza, vou dizer uma coisa para você. Você não é privilegiado não, tá? Não, você não é privilegiado que tem um monte de problema. Todos nós temos, todos. E o que é problema? Põe na cabeça, tira a palavra problema e coloca no lugar desafio. Olha como fica mais ampla a sua visão. Você está sendo desafiado a superar isto que você chamava de problema.
Você chamava aquilo, eu tenho um problema sério com o meu chefe. Não, você tem um desafio a vencer com o seu chefe. Eu tenho um problema sério de saúde. Não, você tem um desafio de melhorar a sua alimentação e vencer esse obstáculo momentâneo no seu corpo. Eu tenho um problema sério de dinheiro. Não, você tem um desafio a saber lidar com dinheiro. Traga a responsabilidade para você. Não joga para o mundo, não. A responsabilidade da nossa vida pertence a nós. Não é os outros, não, somos nós. Não é mesmo? Mas vamos fazer a nossa prece para que essa nossa cabeça possa expandir-se. Vamos pedir, como fez São Francisco de Assis, pedir a Jesus, dizendo: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, te peço a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia e guarda minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todas as pessoas que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Quanto mais vivermos sobre a verdade de quem somos, mais forte nos tornamos. Saiamos da ilusão e coloquemos os nossos pés firmes no chão, mas a cabeça sempre no alto. E ao alto está Deus agindo para nos ajudar. Então se ajude, creia em você, creia em você. Vamos lá, então passamos a palavra a este amigo, Juan Domingues. Graças a Deus. Alegria, não? Não é porque estamos dentro de uma casa espiritual e buscamos acá praticar os ensinamentos de Jesus, que devemos ser carrancudos, não? Que temos que ficar formais. Não, nós temos que ser o que somos. E nós, ciganos, gostamos de alegria, gostamos de felicidade, pois temos prazer pela vida. Precisamos deste prazer para poder da vida tirar o que há de melhor. E tem tantas coisas belas na vida, não? Tantas alegrias a vida nos proporciona. Precisamos estar prontos para usufruir bem destas alegrias. Por isso é necessário, mesmo diante dos problemas que enfrentamos, ter prazer pela vida, ter satisfação e buscar sempre, mesmo diante dos problemas, algo de belo que há, pois tudo nos traz aprendizados. As dificuldades, por mais difíceis que são, nos traz, sim, experiências, ensinamentos necessários para que nos tornemos pessoas melhores. É assim que nós vemos a vida. Um cigano, ele tem sim os teus problemas, ele tem sim as tuas dificuldades. Os espíritos também têm de problema. Não pensem vocês que espírito vive no mar de rosas. Não, nós temos as nossas dificuldades. Graças a Deus, pois estamos em evolução como cada um de vocês. E as dificuldades são oportunidades de mostrarmos a nossa capacidade de vencer, para estarmos prontos para os novos desafios. A vida é uma constante evolução, um constante aprendizado. Como que tu vais aprender se todos os dias faz a mesma coisa? Se não há novidade nunca, se não há ali algo de novo para ser
usufruído para ser experimentado. As dificuldades são oportunidades, sim, na vida. Quando a pessoa está triste com ela mesma, aí sim, ela vê a dificuldade como algo muito grande, muito difícil de ser vencido. Mas quando ela está de bem com ela vai ver a dificuldade com outro olhar, de outro ângulo, e ela consegue vencer. Quando vocês decidem buscar a ajuda de um espírito, este espírito vai mostrar para você que a sua dificuldade, ela pode gerar para você uma oportunidade. Ela vai pegar você e colocar em uma outra posição para que você enxergue de outro ângulo o que estás a passar. Pois é comum, diante de um problema, se fechar. Diante de um problema, se reservar. É comum a todos, diante de uma dificuldade, se sentir frágil. É comum. Mas quando decide vencer e busca ajuda para esta vitória, terás uma condição de enxergar de forma diferente. Quando decide buscar ajuda, é porque a sua alma já está pronta para vencer e tirar daquela dificuldade a experiência necessária para o teu crescimento. Aí, tu começa a tomar atitude, como a de vir a uma casa espiritual. Só vem numa casa espiritual o espírito que está pronto para vencer o seu problema. Espírito que eu estou a falar são vocês. Quando você decidiu a vir à casa espiritual, é porque você está pronto ou pronta para enxergar com os olhos do Espírito, não mais com os olhos materiais. Sim, ontem, um trabalhador desta casa, da falange dos protetores, afirmava, com muita assertiva, se você precisa de uma ajuda no campo financeiro, você vai buscar ali um economista e este vai te ajudar. Se você busca uma ajuda no campo profissional, você vai buscar um especialista para te ajudar. Mas se você busca uma ajuda espiritual, é porque o seu espírito quer esse auxílio de outro espírito, para que você tenha uma visão muito maior do que a matéria consegue te dar. Mas quando você está diante de um amigo espiritual, você tende que, sim, ouvir as instruções e aplicá-las. Pois o espírito amigo, enxergando maior do que a sua visão, vai te passar algumas instruções para que todas as tuas forças sejam direcionadas no caminho correto. No caminho que vai te trazer a solução. É assim que trabalhamos. Trabalhamos em parceria. Parceria com cada um que vem em nosso encontro buscar a nossa ajuda. Mas quando não há esta parceria, não há resultado. Quando pede ajuda espiritual e o amigo espiritual instrui, mas não há a compreensão por parte deste que pediu, não há a parceria. Não há a parceria. Nós criamos as condições, mas estão na matéria. No campo material é necessário criar uma frequência, uma vibração, uma atração. Cada um precisa criar esta energia atrativa daquilo que desejas ter. As orientações é para que você possa, assim, manipular as forças atrativas e assim consiga reunir todos os recursos necessários para alcançar o que queres. Muitos ainda têm a ideia de que buscar ajuda espiritual é depositar o problema. Infelizmente, há ainda muita incompreensão sobre uma ajuda espiritual. E muitos vêm a casa sem esta compreensão plena do que era um trabalho espiritual e depositam os problemas. Habla tudo o que está acontecendo, mas não tem o comprometimento em solucionar aquele problema. Não tem
a força necessária para transformar um problema em uma oportunidade. Mesmo estas pessoas que não têm esta compreensão, recebem toda ajuda, mas levam um tempo maior para ter o resultado. Pois leva um tempo maior para compreender que tudo depende da ação dela diante do que ela quer. Pois somente uma ação gerará uma reação. Isto é lei física, não? É lei física. E sabemos como agir dentro das leis físicas humanas para que vocês, espíritos encarnados, possam alcançar. E aqui nós estamos, nos colocando à disposição para criar esta parceria entre a sua vontade e o nosso conhecimento, entre o seu querer e a nossa experiência. Com isto, tenha certeza, irás enxergar os problemas de uma forma totalmente diferente. Irás enxergar as dificuldades como a grande oportunidade de prosperar, de crescer, de alcançar, de mostrar que você é sempre superior. Pois é assim que nós os vemos. Que a paz de Deus esteja nos corações de cada um de vocês. Deus bendiga. Graças. Obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. Tudo quanto vem fazendo por todas as pessoas que buscam na casa espiritual um auxílio. Problemas sempre irão existir. E a solução deles também. Pois é o ciclo evolutivo da nossa existência. Hoje eu venço um problema, amanhã teremos um novo desafio para continuar o nosso ciclo evolutivo. É como o dia de hoje. Hoje está apenas começando. Vai acabar e amanhã vai ter outro e assim por diante. A cada dia novos desafios surgem naturalmente. Paulo de Moraes, por gentileza, nos traz mais uma leitura. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 11. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Número 360. Usando dessa linguagem figurada, apropriada às inteligências dos homens da época pela letra e destinada a ser explicada e compreendida segundo o Espírito, Jesus proclama a superior ação dirigente do Criador sobre a vossa humanidade por seu intermédio, como Espírito fundador, protetor e governador do planeta terreno e como encarregado do vosso desenvolvimento e progresso. Explica os modos e meios de realização desse desenvolvimento e desse progresso, as únicas condições mediante as quais podem um e outro ser obtidos e a expiação de que se tornam passíveis os que se afastam do caminho que ele traçou. Mostra a seus discípulos o laço de amor que a ele os une, o meio de cumprirem fielmente a missão de que estavam incumbidos, meio que consiste na observância dos mandamentos que lhes deu. Estas palavras do versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, encerram mais um testemunho da sua natureza inferior com relação ao pai. Quanto ao versículo 2, o Pai corta todos os ramos que não dão frutos em Jesus e poda todos os que dão fruto, para que deem mais. Quer isto dizer, aqueles que, violando o duplo mandamento de Deus, que Jesus declarou conter toda a lei e os profetas, e cuja observância implica a do decálogo e a obrigação para cada um de proceder com os outros como quereria que os outros com ele procedessem, se desviam das sendas traçadas pelo Mestre e se comprazem no mal, são deixados neste, por virtude da inviolabilidade do livre-arbítrio, mas com a responsabilidade que decorre da posse e do uso desse dom. Submetidos seus maus atos ao fogo da expiação, nada mais produzem senão cinzas, como graveto inútil queimado. Os que de tal maneira se conduzem são relegados em condições inferiores. O Senhor olha benevolamente para os que tomam as sendas que o Mestre traçou, para aqueles cujas obras são boas. Dá-lhes a faculdade de mais ainda se melhorarem por meio de provas e missões, a fim de que produzam frutos cada vez mais abundantes. Os discípulos já estavam limpos por efeito da palavra que Jesus lhes anunciara. Estavam preparados para cumprir fielmente a missão que traziam. Já o dissemos, os discípulos, ainda que em graus diversos de adiantamento, eram espíritos adiantados, cujas inteligências e faculdades se achavam entorpecidas pelo invólucro material. As prédicas de Jesus lhes auxiliaram o desenvolvimento das faculdades. O desejo ardente de obedecerem ao Mestre, o amor sem limites que lhe consagravam, os impeliam a avançarem cada vez mais pela senda do progresso. A inspiração dos Espíritos do Senhor, que os viriam assistir e guiar, os ajudariam e sustentariam na tarefa que tinham de executar. O versículo 4 do capítulo 15 traz estas palavras do Divino Mestre: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Estas palavras figuradas, dirigidas aos apóstolos, se referem a todos os tempos e se aplicam, segundo o pensamento do Mestre, a todos os homens. Nenhum pode dar bons frutos, fazer boas obras, desde que se separa da videira, que Jesus personifica e que é o amor e a verdade. Jesus é o tronco da videira, e todos os homens, como eram os discípulos, são os ramos. Ele a todos protege e governa, e é o único encarregado do desenvolvimento e do progresso de todos. O que permanece nele e em quem ele permanece produz muitos frutos. Quer dizer, aquele que segue com perseverança e sem se desviar a moral que ele pregou, esse progride e se depura, avança com rapidez, moral e intelectualmente, e ajudado pela inspiração divina que ele lhe transmite hierarquicamente por intermédio dos espíritos superiores e dos bons espíritos, produz muitos frutos em suas provas ou missões. Aquele que não permanecer em Jesus será lançado fora como graveto inútil, secará e o enfeixarão e meterão no fogo para ser queimado. Aquele que não segue a moral que Jesus pregou e deixa de praticá-la, se engolfa no mal e, falindo em suas provas, ficará estacionário como todo espírito culpado. Quando soar a hora, a expiação o atingirá, queimá-lo-á o fogo do remorso, que lhe fará nascer no íntimo o desejo de reparar e progredir, com o auxílio de novas provas, nas condições inferiores em que tiver caído. As palavras que constam dos versículos 7 a 11, também dirigidas por Jesus a seus discípulos, as exortações e promessas que contém, se aplicam igualmente a todos os que, de futuro, viriam a tornar-se seus discípulos, caminhando na senda que ele traçou do amor e da verdade. E essas palavras não precisam de comentários. Elas se resumem assim: força e poder da fé, progresso incessante pela prática contínua da lei de amor, alegria por efeito da paz do coração, da pureza e serenidade da consciência, satisfação do dever cumprido, progresso pessoal e coletivo, obtido com o auxílio das provas e das missões. Está compreendido que os que permanecem em Jesus, isto é, que permanecem na estrada que ele abriu, não podem pedir senão o que é justo e bom e para lhe ser concedido no tempo e nas condições que só Deus estabelece e determina. Do mesmo modo, compreendido está que Jesus não diz aqui, como jamais o disse, em que momento o pedido será satisfeito. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. O programa Madrugada com Deus, todos os dias com você. Objetivo: despertar a consciência espiritual, que ora estar adormecida. Termos a consciência que somos espíritos prontos para vencer as fraquezas da carne. Palavras de nosso Mestre Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá, Evangelho de Jesus, segundo Mateus,
26:41. O espírito está pronto, a carne é fraca. Vencer a carne, oração e vigilância. Este é o antídoto contra a fraqueza desta matéria que nós ocupamos para nós aprendermos, para nós evoluirmos. Bom, amanhã estaremos de volta. Um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.